Fala, fiel, o Corinthians venceu por 3-2 na Libertadores, mas nem todo mundo ficou satisfeito. Chico Garcia não poupou críticas ao time e Zé Elias também cobrou o elenco mesmo com a vitória. E no final vou trazer minha análise sobre o que funcionou e o que precisa melhorar, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e bora acompanhar o vídeo. De sempre. Vamos falar, o Corinthians. Vamos falar do lado bom ou do lado ruim? O que vocês querem falar? Vamos falar do lado bom. O Corinthians está classificado. O Corinthians não precisou de penalidades, o Corinthians em 2 jogos resolveu. Está na próxima fase, na terceira fase da Libertadores da América, a que antecede a fase de grupos. Restam 2 jogos para que o Corinthians entre definitivamente na fase de grupos da competição e aí sim comece a sua jornada efetiva dentro da Libertadores da América, com calendário, com 6 jogos, 3 jogos na Neoquímica Arena, lotados, como foi mais um jogo, 25º consecutivo, com mais de 40 mil pessoas, lotando o seu estádio, a fiel torcida faz a sua parte, isso a gente sabe. Todas as partes maravilhosas e belas de um confronto do jeito Corinthians, com gol no final, com sofrimento, com dor, com emoção, com tensão, com nervosismo, com raiva muitas vezes, com xingamento, com meu Deus do céu, por que tem que ser dessa maneira? O Corinthians classificou. Essa é a parte boa. Em 1 minuto e 47 segundos eu concluí a parte boa. Agora é lenha. Agora é lenha. Vocês estão brincando comigo, né? Ramon Dias, você tá brincando comigo, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. O Corinthians não tem defesa. O Corinthians não tem defesa para encarar a temporada. Essa é uma constatação que esses homens que lá estão precisam fazer. Essa análise precisa ser feita. O Corinthians não tem sistema defensivo. E isso vai de jogador, mas para comando técnico também. É inaceitável, é inadmissível, é inacreditável que o Corinthians tenha tomado 3 gols desse time venezuelano e tenha corrido riscos reais de não se classificar, de protagonizar o maior vexame da história desse clube em competições mata-mata. Nada superaria isso. Nada. Nem o Tolima, nem o Guarani do Paraguai, nada superaria isso. Se o Corinthians fosse eliminado por esse time e correu riscos de perder o jogo, não é de ser eliminado nos pênaltis, é de perder o jogo. Não fosse o Hugo Souza, eu vou repetir, para quem tá desavisado, chegando de Marte, desembarcando aqui, opa, Corinthians classificou, nossa, 3-2, foi sofrido, mas foi legal. Não fosse Hugo Souza, o torcedor agora estava chorando. Ele falhou também, é verdade. Mas, gente, vamos lá, né? No saldo, o Hugo salvou o Corinthians. E o Yuri Alberto também. Cara, que coisa inacreditável. O Corinthians conseguiu tomar 3 gols desses caras. Todo mundo que subia na área do Corinthians levava vantagem. E eu não tô falando aqui de um time de primeira linha, gente. Vamos lá. O que o Corinthians vai enfrentar daqui pra frente é muito mais difícil. Mas é já na semana que vem. Provavelmente vai ser o Barcelona de Guayaquil, que é tradicional, inclusive. E se for o El Nacional também. Essa UCV não existe, gente. E deu um sufoco no Corinthians. Deu um calor no Corinthians. Os caras vieram pra jogar. Eles não vieram pra se retrancar. Eles não vieram pra esperar. Por quê? Porque a defesa é ruim. Porque a defesa do Corinthians é ruim. É péssima. Não existe. Os caras sabem que se meter uma correria nas costas do Bidu e do Mateuzinho, vão levar. Os caras sabem que se tiver bola aérea, vão levar.
Os caras sabem que se conseguir chutar de fora da área, porque não tem proteção, tem liberdade, vai dar trabalho. E aí obrigou o Hugo a fazer umas defesas malucas, cara. Uma cabeçada que ele pega em cima, um chute que ele pega do lado. Cara, a Universidade Central da Venezuela analisou o Corinthians e viu. Não tem defesa. Tem Memphis Depay, tem Garro, tem Yuri, tem Carrilho, tem Bidon. Mas atrás não tem. Vamos atacar esses caras. Cara, foi um tapa na cara do Corinthians, do tipo assim, esses caras vieram aqui e não respeitaram o Corinthians, vieram sem responsabilidade nenhuma, vieram pra correr e pra jogar. E quase ganham o jogo, gente. Esses caras quase ganharam o jogo. Pelo amor de Deus. Que time... Que time inconfiável, gente. Vai chegar onde agora? Só que a janela fecha sexta-feira. Não vai contratar mais ninguém, com exceção do Angileri. Vai contratar mais quem agora? Olha. Mas assim, mesmo esses caras da defesa, eles já jogaram mais. Eu não acho que eles sejam a solução. Mas mesmo o André Ramalho, mesmo o Mateuzinho, mesmo o Matheus Bidu, que eu não considero como soluções, o André até considerei em algum momento. E acho que não sei o que está acontecendo, porque ele joga muito mais do que isso. Ele não pode ter nos enganado, gente. O André Ramalho não pode ter nos enganado. Jogador, experiente, chegou aqui mandando na defesa, mandando no setor. O que aconteceu? Mas aí quando você pega um setor inteiro que tá mal, opa, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, ela tem que ser superior. Eu vou responsabilizar quem? O Matheus Bidu? Claro, pelo erro individual que ele comete. Agora, quando ele erra, o Mateuzinho erra, o Kaká erra, o Félix Torres erra, o André Ramalho erra, o Choca erra. Peraí, o que tá acontecendo? Cadê o comandante? Esse navio tá sem capitão. Esse navio tá afundando. E ninguém vai fazer nada? Não adianta ter um ataque maravilhoso, do meio pra frente um time fantástico, que nem mais consegue ser, né? Nem mais consegue ser. Perdeu até isso, até aquele elan, até aquela condução mais criativa. Virou assim, esse nervosismo que a gente viu na reta final foi basicamente a tônica do jogo. E aí, cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Vocês lembram que eu falei que o Ramon Dias, ele precisa reverter essa marca negativa de jogos de Copa em que ele não vai bem, em que o time não vai bem. Eu imaginei que não passaria por esse confronto. Eu falei assim, bom, não vai dar para analisar o Ramon Dias por conta desse confronto, porque o Corinthians vai passar por cima, vai atropelar, independentemente se ele errar a escalação, se ele errar sistema tático, se ele errar substituição, vai dar no mesmo. O Corinthians vai ganhar de qualquer forma. Como até ganhou. Mas olha o jeito que ele ganhou, cara. Olha tudo que aconteceu até ele ganhar. Eu não imaginava que fosse ser assim. Então, a vitória ela tem que ser celebrada, porque a derrota seria muito pior. Muito pior. Então, mas tá comemorando que ganhou de um time varziano, amador da Venezuela. Tem que comemorar mesmo. Fala, fiel, Chico Garcia foi direto e o Corinthians venceu, mas ele acredita que o time deixou a desejar em vários aspectos. Vocês concordam com ele? Deixe o seu comentário aí. E não foi só o Chico Garcia, Zé Elias também não perdoou e cobrou elenco. Vamos ver o que ele disse. Professor, eu vou tentar resumir com apenas algumas palavras, né? O Corinthians hoje é um time sem alma. O Corinthians hoje é um time sem identificação com o Corinthians, né? O time que entra em campo no comecinho, aquela fumaça, fez o gol, mas logo em seguida volta a ser esse Corinthians
que a gente percebe que não tem a ligação com a torcida. Né? Não tem um jogador capaz de acender esse time, não tem um jogador capaz de fazer qualquer tipo de manifestação para que eles possam entender a dificuldade e a responsabilidade de jogar no Corinthians. Mas a vontade não deve ser o suficiente para você equilibrar um jogo contra uma equipe tão melhor. A não ser quando a outra equipe não tem vontade. E aí entra muito no que o Zé falou. E se eu pegar individualmente, eu tenho absoluta certeza que o Hugo, goleiro, jogou com muita vontade. E o Roberto sempre joga com vontade. Sempre. Na má fase estava jogando com vontade, verdade. na boa fase joga com vontade. O que me chama a atenção é que o Corinthians foi abrindo mão de competir de novo. O jogo de ida não serviu como lição e todo mundo no Corinthians sabe que o time competiu pouco. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. Porque o time criava pouco, o time tinha obrigação de se classificar e as jogadas não aconteciam diante de uma equipe muito ruim. Eu já acho até que no início da partida, o Corinthians ele tentava controlar, obviamente ter mais a posse de bola, ele já era um Corinthians afobado. Eu já vi alguns jogadores tentando resolver em jogar individual, nervoso. Confusão, não tinha por que você ter um cenário de tensão contra um adversário muito inferior. Pra mim, assim, o que eu vi do Corinthians no confronto, tá? Foi um Corinthians desaforado. Desaforado. Soberbo dentro de campo. Que parecia que... E assim, gente... se classificou, mas isso é um caminho para uma fase de grupos de Libertadores. Esse tipo de postura, ele não pode existir dentro do Corinthians. Esse era o jogo mais fácil e o jogo mais importante do time na temporada até agora. Sim, não tem. Mais fácil do que qualquer jogo do Paulista. Pode William. falar, Zé. Não, dentro do que o Donan falou, só me permite, porque assim, que eu acho que na TV e em loco a gente tem outras visões, né? O que eu vi aqui não foi um Corinthians de soberba, não, foi um Corinthians em dificuldades. Um Corinthians em dificuldades para sair da previsibilidade que é o esquema tático do Corinthians e as movimentações dos jogadores. Né? Se vocês analisarem aí, vocês vão ver, o Memphis ele joga num espaço de 30 metros do lado esquerdo. Ele não vai pro lado ele não vai pro lado direito, ele não vai por dentro, ele não vai pro meio campo. Ele roda, ele fica 30 metros. Ele vai aqueles 30 metrinhos para frente ali e 30 metrinhos para trás. Né? Aí o Yuri Alberto tem que fazer a movimentação, porque ele puxa nas costas dos volantes, dos zagueiros, desculpa. E o Garro ficou preso ali, porque, diferentemente daquilo que nós pensávamos, que a equipe da universidade viesse aqui, 4-5-1, fechadinho, não. A equipe da universidade jogou num 4-4-2 bem básico, de fechar todo mundo de um lado e deixar do outro lado oposto sozinho. O Corinthians não conseguia acelerar a bola. O Corinthians tinha dificuldades de fazer essa bola chegar de um lado para o outro, porque o Corinthians estava nervoso. O Corinthians não sabia o que fazia para sair dessa marcação ao invés de acelerar o jogo. Hoje era um jogo de paciência, mas com a bola rolando. Toca para um lado, toca para o outro, cansa a equipe adversária. No segundo tempo, o time do Corinthians conseguiu criar um pouquinho mais de espaços porque a equipe cansou, a equipe da Universidade. Então esse era o grande problema do Corinthians. O Corinthians tentava, mas não conseguia. Então o Corinthians hoje se resume a um sistema no 4-3-1-2, o 4-3-1, um lá na frente e um pelo lado esquerdo aqui, que é o Memphis, e pronto, joga a bola no Memphis, o Memphis tenta fazer alguma coisa. O Garro teve as mesmas dificuldades que teve quando enfrentou o Racing. 2 linhas de 4, bem compacta, aí ele não consegue encontrar o espaço, ele vai lá para dentro, lá pegar a bola dos pés dos volantes, e aí os laterais adiantam. Só que o time da Universidade estava muito bem organizado nesse sentido. Então, quando saía para os lados do campo, você já tinha o lateral que saía, o zagueiro que já fazia a cobertura, e o meio-campista, o volante central, que saía também para fazer a cobertura. E aí o Corinthians demorava para jogar. E a partir dos 20 minutos do segundo tempo, vocês vão lembrar aí, apareciam 2 Corinthians. Um Corinthians com os 4 zagueiros, com 2 zagueiros e o Martínez no meio, entre eles, e o resto lá na frente esperando a bola chegar. Ou seja, todo mundo esperando, mas ninguém com coragem para pegar a bola dos pés dos Martínez e sair jogando. O Corinthians hoje deu a possibilidade da Universidade de jogar o jogo. O Zé Elias pegou pesado, ele acredita que o Corinthians precisa melhorar muito se quiser brigar por títulos. Fiel, o time está no caminho certo ou precisa de muita coisa? Deixe o seu comentário e a sua opinião. E agora bora para minha análise do jogo, o que deu certo e o que precisa melhorar. Vamos falar sobre isso. Fala, corintianada, gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians, esse pós-jogo do Corinthians. Que jogo foi esse, galera?
tem nem muito o que falar assim em específico do jogo. O Corinthians não jogou bem. O que mais me assustou foi a parte física. Por que o Corinthians morre desse jeito? Por que o Corinthians morre desse jeito no segundo tempo? É impressionante isso, e não é de agora, já é de alguns jogos. Eu tenho sentido essa dificuldade do Corinthians no segundo tempo. Agora eu não vou lembrar o nome do preparador físico do Corinthians, mas, nossa, precisa melhorar muito essa questão. A gente vai pegar um time equatoriano agora, provavelmente, ainda não tinha terminado o jogo, estava empatado 1-1, eu não sei se foi para os pênaltis, vou dar uma olhada aqui para ver qual que é a situação desse jogo, até para ver se eu já falo para vocês aqui durante esse pós-jogo nosso. E, cara, independente também, né, se for um ou se for o outro time também que for pegar na Copa Libertadores, jogando desse jeito, fica difícil, fica muito difícil. O Ramon Dias vai ter que repensar algumas coisas, porque a parte defensiva do Corinthians tá mal demais. Ele já fez trocas, ele já teve algum momento ali que o Félix Torres chegou a apontar uma possibilidade de... Aqui, ó, jogo encerrado 1-1. 2-1, ficou 1-1 no Barcelona de Guayaquil. É isso aí. O confronto do Corinthians na próxima etapa agora é com o Barcelona de Guayaquil. Empatou o jogo em 1-1 com o El Nacional. Tinha ganhado de 2-1, de 1-0 a outra partida. E ficou aí com um saldo de 2-1 no jogo. Então, assim, né? Um time que é chato, bem chato, tá em quase todas as Libertadores, se você for ver, o Barcelona de Guayaquil tá. Ele é um time que joga bastante a Libertadores, então tá acostumado a jogar, diferentemente do time que a gente jogou hoje, que tava fazendo sua primeira Copa Libertadores. E assim, né? A gente deu pra perceber em vários momentos que o Corinthians tava nervoso no jogo, né? E eu não sei o porquê desse nervosismo todo. Teve até briga, né? Foi o Tchoca com o Martínez. Os dois chegaram até a dar uma tretada ali na defesa. Sem necessidade. Erro coletivo, né? O primeiro gol foi ridículo que o Corinthians tomou. O cara tava sozinho dentro da área. Tinha, acho que uns 4, 5 jogadores do Corinthians em volta do cara, mas com uma certa distância, o cara entrou livre dentro da área do Corinthians para fazer o gol. Então, assim, a defesa assustou muito, o Hugo acabou salvando. Acho que teve umas 3 defesas do Hugo, 2 realmente era para ter sido gol, o Hugo salvou. Teve um outro também, um chute de longe também, difícil para pegar, que ele também pegou. E assim, o Corinthians podia ter tido uma péssima sorte e podia ter tido uma péssima noite na Libertadores hoje. Ainda bem, hoje não, né? Já ontem, agora 00:03. Ainda bem que passou e que sirva de aprendizado, porque parece que o primeiro jogo lá não serviu. Teve até um lance do Thales Magno, logo quando ele entrou, ele foi dar uma bola de calcanhar. Que era aquilo dentro da área, cara? Então, assim, o Corinthians, ele realmente deixou de jogar o jogo. Jogadores muito nervosos, e não pode acontecer não em um jogo assim. A diferença técnica era muito grande. Eu acho que só o Memphis deve custar mais caro do que o time inteiro dos caras. Então, assim, ridículo o papel que o Corinthians fez no jogo. Não dá para aceitar essa situação não. O Ramon Dias tem que realmente repensar toda essa situação do time, principalmente a parte defensiva tá muito mal. Eu lembro de ter informação há pouco tempo atrás de que não estava tendo muito treino tático. Precisa ter, cara, porque olha, tá complicado. Os caras estão batendo cabeça na defesa. Galera, quero saber a opinião de vocês. Corinthians classificado, jogo de Copa, importante é isso. Depois tem Mirassol, né, no final de semana. É um jogo só, jogo difícil, complicado. O Corinthians não pode jogar o jogo de salto alto que nem jogou esses jogos da Libertadores, porque não vai ser fácil não. Jogo complicado, já se complicou com a UCV, não pode se complicar no final de semana. O Corinthians, que jogando em frente à torcida, tem que fazer por onde chegar pelo menos na final do Campeonato Paulista, aí
final é final, a gente vai ver o que vai acontecer, mas o Corinthians tem por obrigação chegar até a final do Paulista e tem por obrigação, pelo investimento, pelo time que tem, passar nessas fases de pré-Libertadores e entrar para a primeira fase da Libertadores. Isso é obrigação do Corinthians e a gente espera que isso aconteça. Beleza, galera? Larga nos comentários aí o que vocês acharam da partida, dos jogadores, quem ficou abaixo, que eu quero saber de vocês, beleza? Então é isso, fiel. O Corinthians venceu, mas as críticas continuam. Chico Garcia e Zé Elias não aliviaram. E o que vocês acham? Eles têm razão ou estão exagerando? Deixa a sua opinião nos comentários. O que você achou da vitória? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!